Olá, lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast e hoje trazemos essa maravilhosa Virna, mais conhecida como Virna do vôlei. Essa potência de mulher, esportista, mãe, e ela vai contar tudo pra gente o que está acontecendo agora na vida dela. Bem-vinda, Virna! Nossa, primeiramente é um prazer estar aqui com você, matar as saudades. E hoje é um podcast de gigantes. No sentido literal da palavra. Mulheres altas. Eu tenho um carinho muito grande por você sabe disso. E é muito bom poder estar aqui, dividir e parabenizar, né? Um tema incrível. Estou muito, muito contente. Que coisa boa. Vamos começar então. Eu tenho uma pergunta para já começar lacrando, que é a seguinte. Se você pudesse descrever a Virna, fora das quadras, fora do jogo, quem seria a Virna? Quem é Virna? A Virna é uma mulher sem máscara. A Virna é uma mulher de verdade, eu sou uma pessoa muito autêntica. Eu tenho um coração gigante, eu gosto de ajudar o próximo, sou muito família, sou leoa. Quem eu amo está ali embaixo das minhas asas, protejo, defendo, luto. E eu sou feliz. Eu falo que um dos maiores prazeres da nossa vida é a gente ter a nossa felicidade, né? Fazer o bem e não olhar para quem e curtir. Porque a vida é tão rápida, né, Ana? A gente tem uma passagem. O meu pai é falecido há 6 anos, ele falava uma frase: minha filha, a gente só tem 2 certezas na vida, que um dia a gente vai nascer e um dia a gente vai partir. Então, nesse período que a gente nasceu, que a gente vai partir, a gente tem que viver. O amanhã, papai do céu, pertence. E eu tenho isso dentro de mim, viver a cada dia. Que coisa boa. E sua mãe é ainda viva? Mãe é viva, mãe mora em Natal. A Virna, pra quem não sabe, é de Natal, né, Eu sou potiguar, Virna? Sim. E mamãe é uma pessoa animadíssima. Mamãe tem 73 anos. A mamãe adora o Belmarx. Tem aqueles carnaval fora de época. Ela pega as amiguinhas dela. Chicleteira. Total, ela vai atrás do trio. Fica quase um mês sem andar depois, né? Mas é uma pessoa super, super ativa. E eu acho que eu me inspirei muito na minha mãe, com essa sede de viver. Que coisa boa. E a sua jornada no esporte começou em Natal. Sim. Que idade que você foi descoberta? Que olharam pra você e falaram, opa, essa menina tem um talento. Ô, Ana, foi muito engraçado, porque eu estudava num colégio de freira, onde papai foi um engenheiro que construiu ali as salas de aula, os ginásios. E todo dia, na hora da merenda, a gente só tinha uma quadra de cimento, que era o Instituto Maria Auxiliadora, na escola. Então eu descia correndo para pegar aquela quadra para jogar queimado. E aqui a gente fala queimada, né? Lá no Nordeste é queimado. Sim. E aí a gente ia brincar ali. E eu adorava. Eu já tinha feito balé, já tinha feito jazz, já tinha feito aula de natação. E meu sonho mesmo era ser modelo. Minha mãe me colocava nos cursos, não para eu ser modelo, para melhorar minha postura, porque a gente que é alta... Quanto você mede? 1,85. 1,85, mas 1,81,5. Você acha que tá um pouquinho errado aí. Tô diminuindo. Tô diminuindo. E aí o vôlei começou dessa forma, inusitada, jogando queimada, a técnica da escola chamou. E aí eu fui me formar quem eram os grandes ídolos do esporte, que era Isabel, enfim. E aí minha vida como atleta ali deslanchou. Que coisa boa. E uma curiosidade que eu tenho, como que era o vestiário da seleção? Porque a gente aqui de fora, do outro lado da TV, a gente pensa, nossa, elas devem estar lá se concentrando, todas quietinhas, de mão dada. Era assim? Ana, tinha de tudo, porque tem a louca, tem a tímida, tem a animada. E naquela época nós tínhamos o Walkman, né? Que botava os fitas cassetes, né? E eu lembro, assim, a minha inspiração, quando eu tinha que entrar no jogo, era ouvir um samba. Então eu colocava aquele som no último. E tinha outras que botavam música clássica. Tinha outra que ficava 2 horas se maquiando. Tinha de tudo. A outra ficava falando o tempo inteiro do namorado, dos machos. Era eclético. Coisa boa. Mas e cada uma se preparava do seu jeito, entendeu? E o que passava na sua cabeça nessa hora? Era a letra do samba só, uma coisa básica? Ou você pensava nas jogadas, no adversário? Nossa, preciso marcar aquela fulana lá. Como que era? Na verdade,
o samba era uma forma de eu buscar aquela endorfina, sabe? De dar aquela arrepiada na veia, o ritmo da música, né? E obviamente, a gente tinha já feito uma preparação antes do jogo, né? De estratégia, de tática. E o samba me dava aquele brilho que eu precisava, principalmente quando era jogo difícil. Eu gostava de jogar jogo difícil, que era Cuba, que era Rússia, que era China, porque eram adversários que a gente não sabia se ia ganhar. Então aquele som me endorfinava, entendeu? Já tem gente, não, que eu precisava acalmar. Quanto mais adrenalizada eu tava, mais eu conseguia render. Porque eu dava 2, 3 cortadas na bola, já baixava aquela ansiedade, aquela excitação, e aí eu começava no Tô jogo. no jogo. É. E tem algum jogo que você lembra que te marcou profundamente? Ah, tem, assim. Eu falo que a minha primeira Olimpíada, em 1996, né? A gente jogou contra Cuba. E Cuba era um dos maiores adversários do Brasil. Cuba era bicampeão olímpico. E a gente ganhou de Cuba de 3-0 e fomos jogar a semifinal contra elas. E a Ilma, que era a jogadora titular, ela tinha quebrado o pé. E eu tive que substituí-la. E uma função, uma responsabilidade muito grande de substituir uma jogadora do nível da Ilma. E a gente fez um jogaço de 3-2 contra elas. Obviamente perdemos. Uma pena, porque foi assim, no detalhes ali. Teve aquelas brigas, aquelas confusões. Então aquele jogo me marcou muito para eu entender o que significava uma Olimpíada. É o mundo inteiro te assistindo. Eram 2 grandes equipes que eram dos maiores rivais do mundo. E você tendo que lidar com todas essas cobranças, né? Mesmo perdendo ali, foi uma grande lição e um grande aprendizado da minha vida. Eu ia já emendar essa pergunta. Como é que lidar com a perda, né? Porque você vai para as Olimpíadas, é uma nação inteira torcendo por você. A gente já tem a certeza que o público, né? Que eu me incluo, a gente tem a certeza que a seleção vai ganhar. Como lidar com uma perda com você mesmo, com o público, com as críticas? Como que fica a cabeça nesse momento? Ô, Ana, graças a Deus, naquela época não existia esse mundo virtual de hoje, né? Porque hoje é online as críticas, né? E na época de Cuba, quando a gente perdeu, ali nós não éramos as melhores, conseguimos vencer a primeira medalha da história do vôlei coletivo do Brasil. Nunca nenhuma mulher tinha ganho uma medalha olímpica. Então a gente ganhou em 96. 2000 nós ganhamos a segunda medalha. Em 2004, quando a gente foi jogar a Olimpíada de Sydney, nós éramos os favoritos. Eu tinha certeza. Até porque a equipe da Cuba, de Rússia, tinham se renovado, mas a gente tinha o melhor plantel. E ali a gente fracassou. Ali a gente estava jogando contra a Rússia, ganhando 2-1, 24-19 no terceiro set pra gente. Era 1 ponto. A gente não conseguiu. E ali foi muito frustrante, porque era a minha última Olimpíada, eu sabia que eu não tinha mais condições de jogar pela saúde física. A gente tem muitas lesões no esporte, né? E aquela derrota, até hoje, eu não consigo assistir aquele jogo. Eu lembro que o Fantástico fez uma matéria comigo ano passado. Na hora que eles colocaram a cena assim na TV, foi me dando uma angústia. E eu demorei um período para me recuperar. Tanto que eu fui jogar na Itália, logo em seguida, depois daquela Olimpíada. Eu tinha o maior contrato da história do vôlei feminino no mundo. Eu cheguei lá no time, que quando você vai para a Europa, você tem uma cobrança muito grande. Uma coisa está aqui no Brasil, uma coisa você está lá sendo a jogadora mais bem paga, e a minha cabeça não funcionava. É que hoje a gente pode falar de burnout, mas naquela época a gente não sabia, a gente tinha que lidar com aquelas dificuldades, e eu não conseguia render, eu não conseguia treinar, até que eu me machuquei. Eu falo, quando a cabeça, e o corpo e a mente não estão bem, não estão alinhados, alguma parte do corpo vai reclamar. E eu lesionei meu joelho, e foi daí que eu me conectei, que eu estava vivendo a dor de uma derrota de meses. Luto. Um luto, exatamente. E foi quando eu vim para o Brasil, eu fiz todo um tratamento no vôlei de praia, na areia. Eu paguei uma multa absurda, porque a gente não podia sair do país, né? Eu tinha toda uma estrutura de fisioterapia lá no time, mas eu não conseguia recuperar. E quando eu vim ao Brasil, eu resgatei toda essa minha força
E eu vi que nós somos seres humanos. A gente precisa lidar com as derrotas, com os fracassos, com as vitórias. E dali eu me reconstruí uma nova mulher, né? E foi muito bacana isso. Obviamente, aquela dor daquela derrota ali existe, aquela feridinha que está aqui dentro. Só não mexer muito nela, né? Deixar ela ali quietinha. Sim. Mas tudo serve como aprendizado, né? E eu trago isso hoje para minha vida, né? Todas as dificuldades que eu enfrento. Atualmente eu estou atravessando um momento pessoal meio complicado, mas eu busco força, essa resiliência, essa resistência que o esporte me deu. Que Pra coisa falar- boa. É, Pra fora das quadras também. total. E o Bernardinho, que foi meu grande mentor, meu grande ídolo, ele fala assim para mim uma frase: Virnoca, é daqui para frente. Atrás são as lições que a gente tira. Não olha para o lado, foca, foca, foca. Qual é seu objetivo? Como você faz para chegar lá? Qual é o caminho a ser alcançado, né? Tudo tem um preço a pagar, né? Você está realmente preparada para chegar ali? E eu levo tudo isso para minha vida pessoal, porque todas as vezes que a gente ia jogar, ele falava uma frase assim: a gente pode até perder o jogo hoje, mas se preparar mais que a gente, ninguém vai. A gente tem que chegar no ginásio, no jogo, com a consciência que a gente se preparou, que a gente deu o nosso máximo todo esse período para chegar aqui. Eu trago isso para minha vida. Quando eu tenho um objetivo de trabalho, quando eu tenho que fazer minhas palestras, falei, cada palestra eu quero que ela seja uma melhor que a outra, entendeu? Você está fazendo palestra para ajudar outras pessoas também com a sua experiência. Como é que está sendo esse momento? Amo, Ana, porque é uma palestra motivacional. Eu tenho esse meu olhar sempre de ver o bem. E o mundo corporativo se assemelha muito com o mundo esportivo, né? E a gente fala de resiliência, fala de trabalho de grupo, fala de metas a serem cumpridas. E é muito bacana, porque cada palestra é diferente uma da outra, né? É uma mensagem. Quando eu tenho o público feminino, aí eu falo muito de família, né? Porque nós mulheres somos multifacetadas, né? Temos que administrar tudo e todos, Sim. né? E buscamos forças. E eu gosto de deixar um legado para as pessoas, sabe? Que as pessoas terem uma esperança de um mundo melhor. A gente atravessou um período tão conturbado nesse Covid, né? Tanta gente partiu. Eu perdi grandes amigos, tios, primos, tias. E nós ficamos. E nós temos propósitos, né? Cada um na sua missão. E a gente tem que fazer a diferença. Claro. Né? A gente não pode ter uma mente poluída. A gente tem que estar sempre se autopoliciando, se autonutrindo. Sim, se autonutrindo. De coisas positivas, de coisas se autocuidando boas, também. Se autocuidando. Ô, Vi, e deixa eu te perguntar, assim, já emendando nessa pergunta, a gente tem muitas mulheres que nos assistem que estão em transição de carreira, né? E é sempre um desafio, Sim, dá muito sim. medo, até porque para as mulheres, muito da identidade está associada ao profissional, ao sucesso profissional. Como é que foi para você esse momento de sair das quadras? Foi dolorido? Foi prazeroso? Deu medo? O que eu vou fazer agora? O que você falaria para essas mulheres que estão nesse momento de transição de carreira? Ana, eu tive 2 transições. Foi na época que eu saí do vôlei de quadra, fui jogar vôlei de praia, e eu cheguei no vôlei de praia, era um mundo completamente desconhecido para mim. Achei que eu ia chegar lá, que eu ia arrebentar. Não, se eu fui uma atleta bem consagrada na quadra, meu amor, eu tomei porrada durante 3 anos para aprender a jogar vôlei de praia. Mas para mim foi altamente motivante, porque era uma nova vida para mim. Eu tinha que aprender a andar na praia, andar no sol, andar na areia, e eu me reestruturei de uma forma que eu não imaginava. Sofri uma adaptação, sim, e eu fui começar a ganhar com 5 anos jogando vôlei de praia. Eu já vinha de uma história super positiva da quadra. E quando eu fui fazer uma final, eu engravidei. E eu engravidei do Pedro, meu filho nasceu no dia 10/10/10, que era o número que eu sempre joguei. E aí foi minha grande reinvenção, porque eu abandonei uma carreira de 25 anos
né, de uma vida da endorfina, de treinamento, de viagem, de jogos, para uma maternidade. E eu falei, meu Deus, e agora, né? E foi altamente motivador para mim, porque quando o Pepe nasceu, aí já vieram os convites para eu trabalhar como comentarista, e aí as coisas foram se encaixando. Eu acho que a gente tem que ser ousada, sabe? A gente tem que dar um pouco a cara para bater e se permitir a coisas novas, né? E eu falo que hoje, meus filhos, o Pepe, o Pedro de 14, né? A Maria de 12, agora eu tenho uma netinha, a Liz, do meu primeiro filho de 5 meses. Que idade tem o seu primeiro filho? 33. Você foi mãe Eu super fui mãe jovem. aos 8 anos. E como que foi aliar a maternidade e carreira? Ana, olha, foi uma loucura, porque eu saí de Natal aos 14 anos para jogar vôlei. Fui morar no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio, eu era uma das promessas do vôlei. Aí, aos 8 anos, eu engravidei. Então, todas as minhas companheiras falaram assim, ela não vai mais voltar a jogar. Eu estava naquela transição, né? E aí eu parei de jogar, fui morar em Natal, junto com a minha família, fui trabalhar com meu pai, no escritório do meu pai de engenharia civil, nada a ver do que eu era secretária. Teve um tempo, então, houve uma pausa. E assim, quando o Vitor nasceu, eu falei, eu preciso voltar a jogar vôlei. Como, eu não sei. E aí foi quando o José Roberto Guimarães, que era o técnico de seleção juvenil, me convocou para a seleção juvenil. Eu não pude ir, porque eu tinha feito cesárea. Eu estava ainda recém-operada. E foi quando eu fui jogar depois vôlei na Itália, que eu fui convidada. E eu falo, depois da minha maternidade, que a minha carreira cresceu. Eu acho que veio a maturidade, a responsabilidade de ser mãe, e de assumir novas responsabilidades com pouca idade. E aí eu falo que o meu divisor de águas foi o Vitor, que eu cresci como mulher. Que hoje te deu uma netinha. Que me deu uma que princesa. Avó linda. Chamada Liz, me apaixonada na minha bonequinha. Ontem eu fui lá, ela tá... Isso a gente fica boba, né, Ana? Fica. Criança em casa, na família, é uma coisa maravilhosa. Porque eu falo que mãe é um coração que tá dentro da gente. A avó, ele pula pra fora. Porque o amor dobrado, você não precisa educar. Você precisa mimar. Amar. A responsabilidade é deles. Ele chegou para mim ontem, mamãe, a minha filha não vai ver esses tablets até 2 anos de idade. Ele virou as costas, eu botei o bonequinho, o trenzinho. Claro que sim, não tem claro, como. mas é marido de primeira viagem, né? Todo mundo fica nessa ansiedade de querer ser o melhor pai, a melhor mãe, que é muito natural, né? Sim. E cada criança com a sua essência, com a sua forma de ser. Vir na mulher, ela tem algum segredo de beleza? Alguma rotina? Alguma coisa, um segredinho para dividir com a gente? Ana, na verdade, eu sempre fui muito vaidosa. O meu apelido, quando eu jogava, era perua. Que eu sempre gostava de estar com a roupa da moda, antenada, com uma bombom joia. E aí, a minha mãe foi Miss. Minha mãe foi Miss Brasil e Miss Objetiva. Naquela época, era o rosto mais lindo do Brasil. Mamãe é loura, dos olhos verdes. E eu fui criado com muita vaidade dentro de casa. Então, assim, eu me cuido. Eu faço todo dia atividade física. Hoje, antes de vir para cá, acordei às 4. Eu tenho um transporte do lado da minha cama. É 1 horinha por dia. Porque eu tô com 53 anos. Focada. Eu faço, porque eu gosto de tomar um bom vinho, eu gosto de tomar uma cervejinha. Comer uma massa. Então, assim, pra gente poder comer, a gente tem que queimar. Então, eu faço atividades físicas todos os dias, de segunda a segunda. Academia 2 vezes por semana. Viciada em massagem. Amo massagem. Todos os tipos, drenagem, tudo. Drenagem. E faço também shiatsu, porque eu tenho muitas contraturas, lesões do esporte, né? E gosto de um cabeleireiro, de uma dermatologista, né? Fazer uns botoxinho. Mas eu acho assim, tudo com muito equilíbrio. Porque a partir do momento que você passa do ponto, aí tem alguma coisa errada dentro de você. Que você tá querendo tratar aqui dentro,
e tá querendo jogar pro estereótipo, né? Eu falo que são as ferramentas a nosso favor, não é o contrário, né? A sim. gente que usa as coisas, não as coisas que usam a gente, né? A É, gente tem poder sobre essas coisas que a gente pode fazer, dermato, mas não o contrário, né? mas assim, o que mais me endorfina todos os dias é praticar esporte. Eu amo. Obviamente eu não consigo mais jogar, porque eu tenho lesão na coluna, no joelho, mas eu tenho que fazer meu transporte. Agora eu tô com a meta, ainda não consegui, porque eu preciso ter foco de começar a pedalar, fazer trilhas. Só que como eu sou meio desligada, meio avoada, eu não posso ter um celular do meu lado, que se tocar eu vou cair, vou derrubar a bicicleta. Então eu tô fazendo uma preparação para ver se realmente eu vou conseguir. Você malha todos os dias, Virna? Musculação 2 vezes, mais aeróbio todos os dias. Porque, Ana, eu gosto de comer. Eu sou boa de garfo. E eu tenho tendência, né? Chega a uma certa idade, o metabolismo Dá fica uma lento. desacelerada. E eu gosto. Então, assim, eu queria poder sair correndo na rua, mas meu joelho não deixa. Então eu gosto de ir pra academia, pra ver gente, pra resenhar. Aí você vê aquela mulherada toda gostosa, malhando, aquele cara bonitão. Inspira. Inspira, exatamente. Aí quando eu não tenho tempo, faço em casa mesmo. Sim. Eu já tenho esse hábito, eu já criei com meus filhos. Eles têm que praticar esporte 5 vezes por semana. Não importa o quê. Eles têm que ter essa endorfina da prática do esporte. E eles adquiriram isso. Então, às vezes, domingo, meu filhote acordou, mamãe, eu vou lá na academia lá aqui do condomínio, eu vou fazer uma bikezinha. Eu falei, vai, meu amor, pra você ficar saudável. A gente tem que sempre estar motivando, né? Porque o esporte também traz, né? O exercício, a mobilidade, traz essa energia pro nosso dia a dia. A gente parece que sai revigorado, né? Quando a gente endorfina. Agora, eu sou uma velha, né? Chega 10 da noite, eu tô dormindo. Eu durmo cedo também. Eu acordo muito cedo, todos os dias eu acordo 5h30 da manhã. Então, 9h30, eu vejo, eu começo a assistir o jornal. Já tá de pijama. Já tô de pijama, olhinho piscando assim já, sabe? Eu durmo cedo também. Eu gosto do dia. Eu sou bem diurna. É óbvio, chega um final de semana que eu vou ter que sair para almoçar, para jantar, aí eu tenho que tirar um cochilinho de dia. Porque eu pago mico. Às vezes chego no restaurante, dou umas cochiladas à noite, sabe? Ô, Vi, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. O que você... até vou pedir ajuda aqui nas minhas cartinhas. O que é ser linda para você hoje? E o que foi ser linda no passado? Houve aí um distanciamento da conceitualização para você, da Virna jovem para a Virna hoje? Eu acho ser linda é você estar feliz consigo mesmo. Eu acho que a beleza mais linda é a beleza interior, né? E eu, obviamente, hoje a maturidade, né, me deu essa bagagem, essa experiência, né, de ser mãe. Eu acho que o que realmente transformou a minha vida, além do esporte, foi a maternidade. Que eu tenho 3 filhotes, cada um de uma essência, de uma personalidade. A minha Maria sou eu copiada. Assim, pensa um xerox de estereótipo, de comportamento. Às vezes eu brigo com ela, Maria, você tá muito rebelde, muito desobediente. Eu sou filha de quem, mamãe? Quem que é teimosa? Bela resposta. Enfim, mas acho que a beleza mais linda de uma mulher é o que está dentro dela, né? Estereótipo, obviamente, é uma consequência, né? E eu amei esse tema, pode ser linda. Você pode ser linda de qualquer jeito. A vida pode ser linda, exatamente, né? Depende do que você pensa, do que você... do que tá dentro. Ana, eu gosto de ler muitos coaches, né? Eu adoro entender a mente humana. Esses dias eu estava lendo um prefácio de um americano, ele falando que nós temos 90 mil pensamentos diários. Nossa. Na nossa mente. Ela pensa 90 mil o dia inteiro. Sabe quantos pensamentos são negativos? 80 mil. 10 mil são os frutos do positivismo. Então, olha como a gente tem que se reprogramar o tempo inteiro, né? Conscientizar também, né? Conscientizar. Hoje mesmo eu fui deixar as crianças na escola e fica aqueles organizadores do trânsito, aqueles funcionários que estão ali desde 5 horas da manhã para, né, poder atender bem seu filho. E toda vida que eu chego, eu falo, bom dia! Aí eu abro o vidro, dou aquele grito de bom dia. As crianças fazem assim, mamãe, você está falando muito alto. Eu falei, meu filho,
Pensa só, ele dedica a vida deles para atender vocês. Chega lá, você fala bom dia. Vai fazer assim, bom dia. Quando você abre o vídeo, você fala bom dia, o rapaz já dá aquele tchau feliz. Ele já emanou Já uma energia muda. positiva. Já muda. Mamãe, você é meio doidinha, mas faz sentido. E isso é a vida, né? De como você chegar, como você encarar um problema. Eu falo muito para as minhas amigas. Problema, todo mundo tem. Agora, como que nós vamos encarar? Olhe para o lado. Problema é quem está no hospital, quem não tem um prato de comida, quem não tem onde morar. Isso é problema. Nós somos muito privilegiados nesse mundo. Então, quando eu tenho meus probleminhas, eu falo, meu Deus, eu não posso reclamar. Amanhã, outro dia, vamos virar essa página. E a gente sai mais forte também, né? Total. Os problemas. Ana, e o esporte me deu essa resiliência. Por quê? A gente nunca se preparava para o jogo daqui a 2 dias, para hoje. O jogo é hoje. Ganhando ou perdendo, a gente tinha pouco tempo para se reabilitar para um novo dia. Então, é aquela força interna que a gente tem que buscar. E amanhã é um outro dia. De resiliência, ressignificação. Total. O esporte educa, o esporte disciplina. Por isso que eu falo que vocês, mães que estão nos ouvindo, incentive a prática esportiva dos seus filhos. Qualquer esporte, uma natação, uma corrida, uma ginástica, porque a criança que tem essa endorfina, a criança que aprende a perder, a se frustrar, porque nem sempre você ganha, cria um mecanismo de alta ajuda dentro dele, sabe? O esporte desenvolve várias habilidades, Total. né, para a vida em geral. E Virna, outra pergunta aqui, você sempre foi referencial de mulher bonita, mulher forte. Como foi lidar com esses estereótipos no passado? Cobrança pela beleza, pelo corpo, houve isso? Na verdade, é que a nossa geração, a gente usava aquelas sunga, né, aqueles shortinhos pequenos, e aquilo ali sensualizou muito o voleibol naquela época, né? Eu lembro que o Galvão Bueno e o Luciano do Vale, que foram os maiores narradores da história do voleibol, falavam assim, as musas do vôlei, né? As princesas. Mas aquilo ali era mais um marketing do que a gente se achava tanto, porque o Bernardinho, ele tinha um jeito muito rígido, né? Ele brincava, falava assim, vocês querem ser musas? Vocês vão ficar tudo do meu lado aqui no banco de reserva e eu vou ficar admirando a beleza de todas as lindas mulheres. Porque ali na quadra, ali são guerreiras. Então, assim, a gente levou isso para um lado positivo. Obviamente, canalizou muitas coisas boas, profissionais, trabalhos, né? Eu acho que o próprio feminismo ali do vôlei impulsionou as mulheres ex-atletas virarem comentaristas, né? E eu lembro que o Bernardo sempre brincava, você sempre gostou de uma festinha, eu falei, de aparecer, eu falei, sempre. E eu não vou negar. Eu gostava de ir num programa de TV, gostava de um Jô Soares, gostava de uma Ilha de Caras, porque eu fui criada nessa resenha nordestina, né? E cada uma com o seu jeito de ser, enfim. Mas era gostoso, tempos bons. E hoje é uma outra geração, né? No passado você enfrentou desafios por ser atleta ou a sua carreira sempre foi tranquila em relação a isso? Porque você acha que hoje a internet ajudou também as atletas, não só remunerando financeiramente, mas como imagem? Ô, Ana, na nossa época era diferente, porque esse mundo virtual não existia, né? E eu acho que era muito mais bacana. Porque hoje as pessoas, de verdade, vivem uma mentirinha aí nessas redes sociais, né? Colocam aquelas máscaras para mostrar que eu sou uma mulher linda, que eu sou uma mulher perfeita, que eu tenho um casamento perfeito. Que eu dou conta de tudo. E é uma pura mentira. E eu acho que esse mundo virtual, ele precisa ser reinventado. Várias vezes eu acordo, cada dia eu vou parando de seguir 2, 3, 4 pessoas, porque eu falo, gente, eu não me identifico mais com essa pessoa. O que ela está deixando de mensagem? E muitos atletas
sofrem, né? Burnout, cobranças externas, né? Devido a esse mundo virtual, né? E não consegue lidar com tudo isso, né? Essa geração nova hoje, eles se frustram muito com não, né? Eu falo pelos meus filhos. Às vezes, mamãe, eu quero fazer isso. Não, mamãe não quer que você faça. Ah, mas a mãe da minha amiga deixa. A mãe da sua amiga educa diferente da mamãe. Aqui em casa tem regras, aqui em casa tem horário para dormir, horário para acordar, aqui em casa tem regra de alimentação. Então, assim, cada família tem um propósito. E eu dou muito limite para eles, né? Mas me questionam. E às vezes, quando se frustram, ficam mal. Assim, tem que ir lá, acolher, entender o que está passando ali dentro. É que né? o imediatismo da internet não é o imediatismo da vida real, né? Total. O timing da vida real é outro, não é um clique, não é virar, não é escolher. Pois é, exatamente. Você tá também numa condição ali que você precisa negociar, esperar, né? Esses dias mesmo, eu fiz uma festinha surpresa de aniversário para Maria e convidei 2 grupos de amigas. As amigas da escola e as amigas do vôlei. As amigas do vôlei estavam brincando de truco, estavam vendo jogo de vôlei na TV, estavam dançando. As amigas da escola todas estavam no TikTok. Aí eu chamei, olha aqui, a gente está no aniversário da amiga de vocês. Vocês não estão nem conversando. Interagindo. Vocês estão aqui vendo. Vamos guardar esse telefone e vamos curtir a festa da Maria. A tia botou o funk que vocês gostam. Mas por quê? O mundo do esporte ali já tem outra pegada. Elas não. E não estou falando que elas estão certas ou erradas, mas é o mundo que elas vivem. Sim. Né? E você, às vezes, tem que conectar, que nem lá em casa. Na hora das refeições, é proibido o celular. Mas não tem questionar. Mamãe, alguém vai me ligar. Quando acabar de comer, a gente retorna a ligação. Antigamente não existia isso e a gente conseguia viver. Né? Senão a gente fica numa doença. Eu estou agora com um propósito. Chega sábado e domingo, quando eu estou com as crianças, eu desligo o celular ou então deixo no vibra. Se alguém for alguma emergência, minha família tem um telefone lá de casa. Porque senão você não vive, você não curte seus amigos, seus filhos. É uma coisa inconsciente, cria uma endorfina com você. É uma dependência. É uma dependência. Você dorme com aquele negócio ali do seu lado, vibrando. Né? É uma loucura isso. Sim. A gente tem que dar uma desacelerada. Ô, Virna, e saúde mental? A gente já falou bastante disso, mas você tem alguma rotina diária disso? Você faz terapia? Você tem mentor? Faço, Ana. Eu tenho uma terapeuta que está comigo já há 15 anos. Eu conheci a Gisele num momento muito difícil da minha vida, quando a minha filha estava entubada. 15 anos não, minto. Há 12. No hospital ela teve um vírus chamado sincial e eu surtei nesse hospital. A Maria ficou uma semana entubada e ela era psicóloga do hospital. E ela está comigo até hoje. E é transformador, porque a gente lida com as nossas dores, com as nossas feridas. Eu tenho uma coach, a Lia Mar, que eu conheci ela através de uns cursos que eu fiz. Ela é uma pessoa extraordinária, porque assim, a terapia você vai com aquelas dores do passado, o coach é daqui para frente, né? E eu faço uma terapia quantum com a Laura Castione, inclusive eu quero que você traga ela aqui. Como ela se chama? Laura Castione. Laura, tô esperando você aqui, hein? Agora é compromisso já. E eu tive a oportunidade de conhecê-la através de Gustavo, um amigo, que também está nessa linha de coach. E a Laura, a gente está fazendo um trabalho muito bacana, que é limpando aquelas feridas da Virna criança. Por que a gente repete os padrões de relacionamentos, de condutas? Porque a gente vai trazendo, às vezes da mãe, às vezes de um pai, às vezes de uma geração anterior, e você não se conecta àquilo. Quando você se conecta profundamente, você fala, opa, isso aqui eu não posso mais repetir. Então ela faz todo uma limpeza. Eu tô amando. E também o diagnóstico da sombra, né? Porque total. A culpa é sempre do outro. Sim, né? Exato. Mas eu tenho uma coisa comigo, Ana, que eu acho muito bacana. Eu não sei se é pelo meu signo. Eu sou virginiana,
ascendente em Leão. Então, eu sou muito crítica. Eu me analiso 24 horas. Vina, você está muito ansiosa hoje. Vina, você está muito falante. Vina, segura a onda. Vina, escute mais. Fale menos. Eu fico o tempo inteiro me policiando. E eu adoro quando eu sou criticada de uma forma positiva. Você pode chegar, Vina, sabe o que eu achei? Não foi legal. Vina, não foi legal. Aí eu vou ficar retada com A você. forma também, A né? forma de abordar, a forma de falar. Porque a gente tem que se conectar com a nossa verdade. E muitas vezes dói. E também não é todo mundo que tem esse direito de falar, né? Eu conversei esses dias com minha amiga, eu falei, ó, tem direito de dar feedback Sim. negativo quem elogia. Para cada 3 elogios, um feedback negativo. Senão eu não aceito. Não, você pode até chegar, te criticar. Ana, veja só, você é uma mulher bonita, você é uma mulher inteligente. Mas, Ana, eu percebi uma dislexia sua ali naquele comportamento. Eu comecei lhe empoderando e depois eu fui te ajudar. Agora, chegar, Ana, você tá péssima, olha. E a gente tem que admirar também, né, quem tá dando feedback. Eu acho que É. quando é uma pessoa que a gente admira, ou que a gente ama, ou que a gente talvez tenha feito alguma coisinha, né, que não foi legal, eu acho que a gente tem que estar com ouvidos abertos para isso, né? E outra coisa, Ana, que é um desafio para mim isso. Eu comecei a fazer yoga, mas eu sou muito avoada. No meio da aula vem aqueles turbilhões de pensamentos. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, a mente Normal. acelerada, né? E agora eu tô tentando realmente focar para esses pensamentos não virem. Uma hora eu vou conseguir. Consegue, é treino. Eu faço meditação, Faz, né? faço Raja Yoga e tem que treinar. Eu gosto muito da meditação guiada, para mim é mais Sim, fácil. porque você vai sendo guiado, eu também Isso. concordo com você. Então, para mim, assim, mudou minha vida. São 20 minutos por dia e hoje eu sou outra pessoa, assim. Eu era uma pessoa muito reativa, né? Não sei o quê, muito atacada. E hoje eu sou uma pessoa que abre espaço, Escuta. respiro, escuto, né? Porque a escuta também é uma habilidade a ser desenvolvida. E a escuta é uma evolução, você escutar Sim. outra pessoa que você não concorda e você olhar aquela pessoa com carinho, com acolhimento, isso de fato é evolução, a gente né? tem que parar de julgar e apontar, né? Exato. O brasileiro, as pessoas, né, estão cada vez mais olhando sempre para o outro, com um olhar de julgamento. Olha para dentro de você, né? Eu falo assim, se o esporte me deu toda essa história linda, né? Eu representei meu país durante 3 Olimpíadas, são muitos ciclos, né? Eu tenho um dever de cidadão de devolver para minha sociedade isso, sabe? Para as pessoas que me cercam. Eu adoro fazer projetos sociais. Meu carro agora, eu cheguei aqui com várias roupas, enfim, porque a gente tem que ajudar o próximo, né? E a gente dando um ombro. Eu sou muito religiosa e eu assisti o Chosen, né? Aquela série, e eu voltei a assistir de novo. Eu falo, a gente não muda as pessoas, né? Mas através de exemplos, Modelo. a gente arrasta muitas multidões, né? Olha o que Jesus Cristo fez nesse mundo, né? E a gente tem que sempre ter esse olhar, né? De, poxa, como posso ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor amiga, uma melhor profissional? A gente pode ser melhor a cada dia, né? Se a gente trabalhar isso dentro da gente, todo dia para mim é um desafio. Todo dia. Você é um modelo para muitas mulheres, né? Do esporte, da vida real, Sim. de trabalho. Mas existe alguma mulher que você daria uma medalha de ouro? Minha mãe. Mãe é uma guerreira. Mãe é nordestina, que nasceu no sertão nordestino, uma cidade chamada Caicó. Eram 8 filhos, né? Família muito humilde. E eles vieram para Natal para começar uma história de vida, né? E aí minhas tias tinham que cuidar uma das outras e minha mãe foi a única filha que foi trabalhar. Minha mãe trabalhou muitos anos no Poder Judiciário e foi a mulher que criou a gente com muita fibra, com os valores dos mais simples possíveis, mas com os valores mais verdadeiros, sabe? Sabe aquela nordestina porreta? Mãe, você chega na casa dela, ela vai lhe servir um café num prato Duralex, porque ela foi criada daquele jeito. E tá tudo bem para ela.
Só que ela vai fazer um banquete, ela vai fazer o caranguejo, vai fazer o camarão, ela vai fazer a carne de sol para você comer. Ela adora acolher, né? E mamãe é uma pessoa muito generosa, assim. E eu tenho verdadeira admiração por ela. Mulher que passou muitas dificuldades, né? Se separou do meu pai quando nós éramos com 15 anos de idade, eu tinha. E botou as filhotas embaixo do braço, vamos embora. Corajosa. Corajosa, e naquela época, né, tanto. E é uma mulher admirável, animada, ela não reclama da vida para nada. Quais valores, assim, em palavras que você quer levar e quer passar para os seus filhos que a sua mãe passou para você? Seus pais, né? Não só a Primeiro, sua a mãe. humildade dela. Segundo, a integridade. E terceiro, a generosidade. A mamãe é uma pessoa que vive para ajudar. Ana, eu fui criada ali no Nordeste. Obviamente, eles tinham uma condição muito simples, papai e mamãe. Papai era seminarista, ia ser padre, conheceu a mamãe. E eles construíram uma vida com muito suor e conseguiu ter uma condição de vida muito boa. A gente tinha uma condição muito boa. Mas todos os dias, na porta da minha casa, tinha 30 mendigos almoçando. A gente tinha um panelão assim, eu lembro, aqueles panela grande que a funcionária na casa da minha mãe fazia aquele feijão marrom com carne de sol, com legumes, para atender esses 30 mendigos. E a vizinhança às vezes reclamava. E Painho falava assim: minha filha, faça o bem, não olhe a quem. Porque a gente está recebendo tanto amor dessas pessoas. E eu cresci com essa generosidade, com esse olhar do próximo. Eu faço milhões de trabalhos voluntários. Às vezes nem tenho condições, vou lá, ajudo, pego de uma amiga do outro, porque me faz bem isso, né? E esses valores eu trouxe da minha essência nordestina. Porque onde minha mãe nasceu, tem lugar que não tem água. Não se passa água. As pessoas moram em casinha de sapê. Então, assim, quem é nordestino, conhece um sertão nordestino, é quando eu vejo esses trabalhos aí de várias ONGs ajudando, realmente é bem precário, né, a A gente não vida. tem ideia. A gente Não aqui em tem São Paulo, a ideia, gente não tem ideia. E você não ter o que comer. Às vezes a mãe pega uma folha, um barro, joga água e dá para a criança comer. Barro. É barro. Então, assim, eu sei o que é essa dor. Então, eu trouxe isso muito, é muito forte dentro de mim, sabe? E eu falo sempre para meus filhotes, a gente no carro sempre tem uma comidinha, sempre tem uma cestinha básica, sempre tem algum plano B. Às vezes você vê uma família ali no semáforo, um monte de filhos ali. Aquilo ali corta meu coração. Aí, não pode dar, tá alimentando. Pode dar. Não dê dinheiro, mas dê uma comida, dê um prato, Uma água, uma né? Eu ando com água, o que garrafinha de for, água. você vai ajudar ali uma família. Vai fazer a diferença para aquela pessoa. Com certeza. Eu acho que se todos nós tivéssemos esse olhar do próximo. Eu vi a sua entrevista com Regininha. Eu acho a coisa mais linda do mundo esse projeto que ela tem. Maravilhoso. Com os velhinhos, com os idosos. Você chega uma idade na vida, Ana, que você vai adoecendo. E se não tem ninguém para cuidar de você, né? A velhice, nós vamos chegar nela. Eu até brinco com meus filhotes, mãe ia ficar aquelas velhinhas gagá, pode deixar a mamãe no asilo, mas que tem um monte de velhinho animado. Pessoal, seja animado. Seja Dança, animado. tranca, todo dia. Exatamente. Ouvi, e tem algum conselho que você recebeu na sua vida que você trouxe e vai levar para sempre? Ana, eu tenho uma frase: nunca desista dos seus sonhos. Eu, quando cheguei numa seleção brasileira, eu tinha sido cortada porque eu não sabia recepcionar. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei 4 anos esperando uma chance de voltar para a seleção brasileira. Aí o Bernardinho assumiu e um dia ele chegou, era no auditório, falou assim: você não tem uma boa recepção, mas eu quero que você seja a ponteira, que joga na extremidade, e passadora. Eu falei: Bernardo, eu não sei recepcionar. Ele falou: não existe a palavra não sei. Não existe a palavra medo. Existe a palavra trabalho. Nós vamos treinar todos os dias. Você acredita em mim? Eu falei: opa, você está me dando essa, né, oportunidade. Ana, todo mundo ia embora pro hotel. E eu ficava treinando sozinha com ele.
E assim, aqueles treinos de 7 horas por dia. E eu ficava mais Pô, uma a gente não hora. tem noção, né, da Nossa, era, quantidade de era treino. insano, insano. E aí eu ficava treinando com ele todo dia a recepção. 4 meses depois, nós fomos para a Alemanha, em Bremen, jogar um torneio. A capitã da equipe, que era a Moser, ela machucou o joelho, rompeu o ligamento e eu era reserva. Entrei muito nervosa, né? Porque você entra numa responsabilidade de substituir uma capitã, uma líder. Nervosa, nervosa, aqueles friozinhos na barriga. Joguei razoavelmente bem aquele torneio, obviamente, não do nível de que era a Moza, que ela era a top, e ganhei a melhor recepção do mundo. E há 4 meses atrás eu não sabia recepcionar. Olha Então só. eu falo que nada na vida é impossível, desde que a gente acredite na gente. Quantos fantasmas, quantos medos a gente cria dentro da nossa mente. Às vezes alguma pessoa próxima desencoraja a gente e a gente acha que não é E a gente capaz. acredita, né? E a gente começa a acreditar. Então, desde o dia que eu ganhei esse prêmio, eu falei, nada para mim é impossível. Nada. Eu vou em busca dos meus sonhos. E eu tenho isso muito forte dentro de mim. E eu falo muito para as pessoas, não desistam. Não, não deixe ninguém tirar essa força que você tem dentro de você, entendeu? Eu ia te perguntar isso agora. Que conselho você daria para uma menina que pensa em ser jogadora profissional, esportista profissional? Ana, quando a gente nasce, a gente não sabe andar. A gente começa a se arrastar, depois a gente engatinha, depois a gente fica em pé, se ajoelha e vai andar. E qualquer vida, seja na vida profissional, na sua área de jornalista, na área da empresa, do esporte, tudo é um aprendizado. Quando eu comecei a minha vida de esportista, eu tinha muitas amigas que eram muito mais talentosas do que eu. Na prática, né? Eu não sabia recepcionar. Eu saí de uma cidade do Rio Grande do Norte, de Natal, que eu usava tênis conga. Eu jogava vôlei na quadra de cimento. Não existia nem joelheira na minha terra, né? E as meninas aqui do sul do país já tinham uma estrutura bem melhor. Então, para você ter paciência, cada um tem o seu tempo de aprendizado. Uns mais rápidos, outros mais lentos. Mas o importante é você persistir. Não desistir. Não desistir. Eu falo com a minha filhota, né, a minha menininha de 12, a Maria, tá dando os primeiros passos aí pro vôlei. Eu falei, filha, eu não quero que você seja a Virna, jamais. Você é a Maria. Você é apenas minha filha. Você tem o meu sangue. Mas sempre que o técnico falasse, Maria, dê 10 manchetes na parede, dê 15. Maria, 5 saques, dê 10. Sempre faça mais, minha filha. Quanto mais você repetir, quanto mais você treinar, mais você vai aferir. É que nem numa empresa. Você tem metas a serem cumpridas. Quanto mais você se preparar para aquilo, você empoderar a sua equipe, você vai ter uma equipe vencedora. E a vida é assim, Ana. Você não brilha à toa. O cara não é um CEO, um executivo poderoso à toa. Da noite pro dia. Não, ele construiu uma carreira. Ele batalhou para aquilo ali, né? E a gente tem que ter essa disciplina na vida. E quando você se sente mais poderosa? Em que momento? Hoje na sua vida? É ver seus filhos estudando, trabalhando, jogando. O que te faz se sentir poderosa? Nossa, é uma pergunta difícil essa, né? Primeiro, eu acho, obviamente, é com os filhos, né, que a gente vê cada um traçando o seu futuro. O meu mais velho já casado, construiu uma família com a filhinha. O Pedro e a Maria aí seguindo, querendo ser esportistas. Mas é quando eu vejo as pessoas que me cercam, amigos, né, família, felizes, bem com eles, né? Ontem mesmo eu cruzei uma amiga que está atravessando um momento aí difícil, e de doença, enfim, aí é problema, né? Mas ela encara com tanta força, a bichinha estava com uma peruca, com um lencinho, ela ia fazer uma químio. Ela falou, Virna, se eu tô passando por essa dor, eu tenho um propósito. Se eu me entregar, eu vou morrer mais cedo. Se eu lutar, pode ser que eu seja curada. Então, assim,
eu vejo essas pessoas que têm tanta fé, tanta força, né? Isso me deixa feliz. E eu sou, Ana, uma pessoa muito Eu religiosa. te perguntar isso agora. Muito, muito mesmo. Eu fui criada no catolicismo, né? Toda semana eu vou na minha missa, que lá em Campinas tem uma igreja que chama Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ela é fantástica. Eu chego naquela missa, eu vou até para um cantinho assim, porque eu choro da hora que eu entro, da hora que eu vou embora. Porque aqueles louvores, aquelas músicas, vai limpando minha São alma. as pessoas reunidas para o bem, Pro né? bem, que faz o bem. E eu frequento também um culto evangélico. Tem uma pastora aqui em Cotia que eu amo, que é a pastora Carminha, que ela é uma nordestina. Ela é um enviado dos céus. Eu acho que quando você tem Deus, você tem Jesus na sua vida, você tem fé, não importa a sua religião. As pessoas brincam, eu falei, eu sou criada no catolicismo, mas eu adoro os evangélicos. Eu só não sou ainda evangélica porque eu tenho a minha Nossa Senhora é muito forte dentro de mim, né? E eles têm um olhar que a Maria foi apenas escolhida a mamãe de Jesus. E eu tenho essa devoção porque eu fui criada, eu era coroinha de igreja, né? Então a fé é o que me sustenta. E isso eu tenho com meus filhos. A gente faz oração diária, o Salmo 91. Olha, Às vezes eu venho na estrada, assim, eu venho muito para São Paulo, eu moro em Campinas. Hoje mesmo de manhã eu vim ouvindo Frei Gilson. Aí, às vezes, eu escuto Irmã Kelly. E aí a gente vai, né? Um pastor, o bispo, Leonardo. Vira e mexe, eu vou pegando as orações, aquilo ali vai tocando na minha alma. Às vezes tem dia que você liga uma oração, parece que foi feita para e você, né? construindo seus pensamentos também, né? Total. Pensando só em coisas boas, palavras boas. É. Não tem como ser ruim, gente. A religião é muito boa, a É fé muito é bom, melhor sim. ainda. E as pessoas precisam se conectar nessa fé, Ana. Porque as pessoas estão muito amargas. As pessoas estão tristes, estão revoltadas. Esqueceram do mais importante, que é do amor de Cristo, Que né? o amor ao próximo. Ao né? próximo, né? A misericórdia, a empatia, a compaixão, né? É. Isso é o que me move. Isso, com certeza. Eu preciso estar cercado de pessoas que têm essa... Esses valores, Eu quero né? pessoas balões, Ana, que me vão voar junto comigo. Pessoas âncoras, já deixei para trás. Não precisa. Não precisa mais, né? A gente, eu acho que vai envelhecendo, a maturidade é isso. Total. Saber escolher, dar limite, falar não. Que a gente eu penso assim, meu Deus, como eu tinha dificuldade para falar não Eu na minha também. juventude. Muito. Hoje eu tenho dificuldade para não falar não. Às vezes eu preciso pensar, calma, vamos, repensa isso. É isso é mesmo. isso mesmo, né? Mas olha que evolução, né? É lindo isso. Mas, Vi, falamos da Virna do passado, da Virna do presente e a Virna do futuro. O que tá por vir? Ana, eu não paro, né? Eu sou insana. Agora eu tô com um projeto de mentoria para mulheres. Eu sou muito cercada de muitas amigas, né? De pessoas. E eu vejo muitas pessoas atravessando momentos difíceis, de relações abusivas, de infelicidades nas empresas que trabalham, na vida pessoal. Muitas amigas minhas tomando remédios de tarja preta. Nada contra, que eu já tive também momentos. Eu tive pânico. Eu fui assaltada com a Maria, com arma na cabeça, levaram o meu carro e eu fiquei 3 meses em pânico. Eu não podia ver uma moto, que me faltava ar. Me tratei, tomei um medicamento, fiquei boa, recebi alta. Mas eu acho que as pessoas, hoje, as mulheres precisam de ajudas. Eu vejo, assim, as mulheres, às vezes, aceitando comportamentos de parceiros, de parceiras, não saudáveis. E isso vai adoecendo as pessoas. Então, ontem eu tive, esses dias, com uma amiga que toma 4 tarja preta. Uma relação altamente abusiva, os filhos também abusivos, maridos narcisistas. E a pessoa adoecendo. Então, ela mascara aquela dor, claro, né? E vivendo. Anestesia. Anestesia. E eu quero ajudar as pessoas. O esporte me deu essa força. E eu vou lançar em breve aí esse projeto de mentoria. Não só para mulheres, para esportistas também. Porque muitas das vezes a gente lida com medos, né? No esporte. Porque eu falo que
O esporte é uma arte que não engana. Ou você faz. Você não tem replay. Você não repete a cena. Não tem filtro. Não tem filtro. Ou você vai acertar aquela cortada, ou você vai acertar aquele pênalti, ou você vai acertar aquela cesta, ou não vai. Então você vai do ostracismo para brilhar e você pode voltar para o ostracismo muito rápido. E a gente ter esse equilíbrio, né? E eu gosto muito de me conectar com as pessoas, de ajudar, empoderar, fortalecer. A vida me deu essa força, sabe? E eu acho que chegou minha hora. E você experimentou isso, né? A sua jornada como Total. pessoa, como esportista profissional, eu acho que tem muita coisa aí para ser dividida. Sim. Só você sendo você já é inspiradora, a gente já se inspira e fica feliz em escutar. Imagina botando isso numa mentoria, eu quero fazer, Virna. Sim, vamos fazer. Já tem data para? Vai ser em grupo, vai ser individual, você já eu sabe? Vou fazer em grupo e individual. Assim, eu tô, acho que no máximo em 3 meses eu tô lançando esse projeto, além das palestras motivacionais, que a palestra a gente amplia em vários públicos, né? Mas a mentoria eu acho muito interessante. A gente poder dar um ombro amigo, levantar uma companheira, um companheiro, de tirar a pessoa ali, daquele buraco. Às vezes você tá ali se afundando, e as pessoas estão vendo, mas as pessoas não têm a forma de chegar, a forma de acolher. Porque eu acho que o acolhimento, o colo, é o mais importante, né? E você, quando cria a força... Quando o pai morreu, há 6 anos atrás, eu falei, meu mundo acabou. Ele tinha um câncer há 15 anos. Eu sabia que um dia ele ia embora. Mas eu não imaginava que a dor fosse tão grande. A saudade, né? A saudade é eterna. Quando eu falo, até me emociono. Mas eu aprendi viver um luto, né? E tem que se permitir aquela dor, você tem que chorar, você tem que sofrer, você tem que ir num buraco, e depois você tem que se reconstruir, você não pode continuar naquele buraco, né? Hoje eu falo dele com muita saudade e sei que ele tá perto de mim. E ele tá em você, né, Vi? Total. Muito, né? A essência dele, total. O maior legado dos pais é criar filhos como você, deveria ser um orgulho para ele, né? E Vira, a gente tá chegando no final do nosso programa. Que pena! 1 hora já de conversa. Olha, foi uma delícia te ouvir. Toda essa luz, essa energia. Para quem não conhece, ela é assim no dia a dia, tá? Todos os dias que a gente encontra, ela tá assim. E pena que passou rápido. A gente criou o Pode Ser Linda justamente para trazer mulheres inspiradoras como você, para a gente dar palco também para outras mulheres que não são tão conhecidas, mas que também estão levando aí uma mensagem de carinho, de acolhimento. E o Pode Ser Linda é para isso. Obrigada. Primeiramente, parabenizar. Você é uma mulher linda, não é só linda por fora, né? Que a beleza dela é estonteante, mas é o que tem mais lindo de você, é o que está dentro de você. E você poder levar essa beleza para as pessoas que te assistem, né? E que você pode ser linda de qualquer jeito. E parabenizar, mandar um beijo para Nelsinho, para essa família que eu amo de vocês. Faz muito tempo que a gente não se encontra. E não é por acaso os reencontros da vida, né? Verdade. Tudo tem um porquê, tudo tem sua hora. Eu tava esperando você aqui ansiosa. Falei, ela tem que falar porque ela é tão maravilhosa. Tudo bem que muita gente já sabe, mas ela precisa e não pode ser linda. Mas que Deus lhe abençoe, que você continue levando esse legado aí. Obrigada, Vi. E que todo mundo pode ser lindo. A vida pode ser linda. A vida pode ser linda. Para quem tem propósito. Exatamente. E o colorido dela, o arco-íris dela. Verdade. Nunca mudar de cor. Verdade. Vi, lhe amo, viu? Eu lhe amo, eu adoro esse sotaque. Um beijo do meu tamanho. Um beijo. Gente, obrigada pela audiência. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.